formado também em pedagogia. Como nutricionista, eu sou especialista em MBA em One, gastronomia e empreendedorismo. Essa pós que vocês estão fazendo, por sinal, muito boa. Eu sou formado em pedagogia, como eu disse, com habilitação em História e Filosofia, especialista em docência do ensino superior, concluindo agora uma pós em fitoterápico clínico. Também sou mestre em gestão e serviço de saúde, uma ampla experiência aí na área hospitalar, na parte de gestão, na parte de One. Atualmente estou na gestão do curso da Laboro, na graduação tecnológica em gestão hospitalar. Na graduação, eu ministro a disciplina de Serviço de Nutrição e Dietética, Gestão de Materiais e Patrimônio, Gestão de Equipamento Médico Hospitalar. Também atuo no curso de Estética, na disciplina de Nutrição e Reeducação Alimentar. Na graduação, na gestão hospitalar, também ministro a disciplina de Hotelaria Hospitalar. Enfim, são várias áreas, né, que a gente vai se adaptando, vai buscando novos conhecimentos. E esse momento, eu fui convidado pela direção da Faculdade Laboro, também já atuo na pós um bom tempo, para ministrar essa disciplina. Por sinal, eu tenho uma grande afinidade. E foi um privilégio, né? Foi um privilégio estarmos visualizando, vislumbrando, discutindo e trazendo um pouco do nosso conhecimento, né? E eu creio que o curso não é só apenas de nutricionista, porque pelas últimas vezes que eu ministrei aula, tinha outros profissionais. E com certeza, no decorrer dos dias, dos nossos encontros, com certeza estará outros profissionais. Mas, normalmente, eu creio que 70% a 80% é de nutricionista. E eu digo para vocês que é uma excelente escolha. Foi uma excelente escolha após em One. Eu digo isso porque eu digo por experiência própria, né, como nutricionista, nós já saímos da graduação focado na nutrição clínica, mas o berço, o local, muitas vezes, de conhecimento, de experiência, de empregabilidade, é a produção. Então, vamos estar hoje discutindo essa nossa disciplina, e com isso trocando experiência mesmo. Eu gostaria, peço gentilmente, humildemente, que haja essa apresentação e se apresente, por gentileza, se todos são nutricionistas, se atuam na área ou se estão disponíveis no mercado de trabalho. Nós estamos aí uma média de 12 pessoas, salvo a Rosélia, que já é tecnóloga, nossa tecnóloga em gestão hospitalar, mas eu creio que os demais não são apenas, sejam nutricionistas. Quem será o primeiro? Vamos lá, quem será o primeiro a se apresentar? Liana, muito bem, ó, levantou o dedinho. Desligue só o seu áudio, desligue aí seu microfone. Obrigado, Rosélia. Vamos lá, Liana. Pronto, Ótimo. boa tarde. Meu nome é Liana, eu tenho formação técnica em segurança do trabalho. Ótimo. E concluí o curso de nutrição agora em março, pulei grau dia 14 de março, um pouco Olha, antes de toda essa confusão da pandemia, tanto que ainda não consegui nem dar entrada no meu registro por conta disso. Né? E assim que eu terminei, eu procurei logo fazer uma pós, e na área que eu me identifico, que é a área de One. De One. E estamos aqui, disponível para o mercado, tentando tirar meu registro para trabalhar. Muito bem, seja bem-vindo. E com certeza Obrigada. você fez uma excelente escolha, não somente do curso, mas como instituição. Porque eu digo para você, como colaborador, como profissional, nós de fato não estou menosprezando os outros, pelo contrário, mas a família Laboro busca sempre o melhor. Eu sei, eu Então, procurei seja justamente por bem-vindo. isso, referências, porque eu sei que a Labura, com Uhum. professoras minhas, inclusive, que estão na pós, que realmente assim, é de excelência. Então, eu procurei fazer por isso. Muito bem, seja bem-vindo e fique à vontade. Quem mais?
Estão tímidos, Vamos né, pelo lá. jeito. Vamos Pode lá. ser a próxima. Ótimo. Deixa eu ligar a câmera, então. Fique à Boa vontade. tarde, Boa professor. tarde. Meu nome é Larissa. Eu sou nutricionista, sou pós-graduanda em nutrição clínica. Muito bem. Estou fazendo essa faculdade agora, né? Essa pós em MBA em gestão de UAM. Além disso, também estou fazendo a pós em gestão de docência. Sou professora de curso técnico. Muito bem. Trabalho na área da produção, tenho 1 ano e pouco. E sou nutricionista. Acho que é tudo. Oh, maravilha. Maravilha. Quem mais? Estão tímidos, né? Então, assim, durante o nosso encontro, nós iremos nos apresentar. Sempre que vocês forem se manifestar, como vai estar fazendo a apresentação, digo, olha, eu sou, por exemplo, eu sou a Liana, Simone, para a gente poder ter uma apresentação melhor de todos vocês, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer a apresentação a partir de agora. Pode ser eu a próxima. Deixa eu ver aqui, deixa eu ativar minha câmera. Oi. Oi. Eu me chamo Thaís, eu moro em Bacabal, sou do interior. E sou nutricionista. Formei ano passado. Atuo na área de UAM. Trabalho em um restaurante universitário daqui da cidade. E optei por especializar em área de gestão, por amor mesmo, já na graduação eu já tinha afinidade pela área. Oh, coisa boa, fico extremamente feliz. Né? No mais, Muito acho que é isso. Muito bem. Então, nós iremos, né? Nós teremos ainda outros encontros, com certeza. Será um imenso prazer estar com vocês e com certeza iremos nos conhecer mais um pouquinho. Sim. Então, como eu disse, nós vamos estar hoje, essa semana toda juntos, né? Falando um pouquinho da gestão de tecnologias e responsabilidades em alimentação e nutrição hospitalar. Como já disse anteriormente a minhas colegas, né? Vocês de nutrição, nutricionista, quem não for, com certeza irá se manifestar. Mas, de fato, nutrição hospitalar para mim, é meio complicado, né, falar da nutrição hospitalar, já que eu tenho um imenso amor. Quem me conhece sabe como eu tenho, assim, uma paixão, me sinto extremamente realizado em poder compartilhar o conhecimento e poder satisfazer o meu cliente. E quando eu pensava, né, na montagem dessa aula, olha que já foi dias, né, estudando, eu precisei trazer alguns assuntos de princípio bem básico, para a gente só relembrar um pouco da nossa nutrição, né? As nossas aulas maravilhosas, dessa parte da gastronomia, dessa introdução à alimentação, essa alimentação contemporânea, da idade antes de Cristo até os dias atuais. Então, eu fiz um pouco uma pincelada, venho trazer alguns grandes profissionais que marcaram, né, deixaram marcas no cenário da alimentação e com sinal, com certeza, uma grande referência para nós. Mas antes de entrarmos de fato nos assuntos, eu quis trazer um pouquinho de uma introdução da alimentação para esses dias tão atuais. E vocês vão ver que a alimentação, ela é a base de tudo, né? Assim como os outros profissionais falam que as suas áreas é importante, eu digo para nós, enquanto nutricionistas, falamos que a alimentação ela é tudo. Porque com a alimentação nós temos o poder de matar, nós temos o poder de curar. E o que é que nós escolhemos? É claro, curar. E a alimentação vem para isso, né? Para alimentar, para curar, para satisfazer. Então, eu trouxe um pouco da sociedade nômade, que é o homem coletor, homem caçador. Como nós vimos, né, na pré-história, como é do nosso conhecimento durante muitos anos de estudo, né, o homem, antes de Cristo, ele se alimentava de quê? De raízes, de frutas, legumes, peixes, caracóis. Então, assim, ele não tinha esse conhecimento árduo da alimentação. Ele caçava e comia, não é isso?
Então, o homem da pré-história, ele era muito isso, muito mediático, do agora. Caçou, comeu, e no dia seguinte era a mesma coisa. Mas, com o decorrer do tempo, né, ele desenvolveu armas para caçar, como arpões, lança, redes, arco, flecha e armadilhas. Claro, com a necessidade, ele foi desenvolvendo aí habilidades para sobreviver. Começou a caçar renas, cabras, porcos, galinhas e etc. E assim tudo que era possível, tudo que era possível na caça, né? E interessante, de princípio ele fazia isso só, não é verdade? O homem caçava para alimentar a si e a sua família. E depois ele passou a caçar em quê? Em grupos. Então as caças já eram um pouco maior. Também ele passou a usar o sal. Claro que não foi da noite para o dia. Isso foi assim uma leitura para trazer para vocês. Para poder chegarmos um pouquinho mais à frente. Por que falar um pouco do sal? Então o que acontecia? Ele caçava e consumia o alimento do jeito como vinha. Né? Claro, ele não consumia a ave com a pena. Claro, despenava, tirava as vísceras e assim consumia. Mas até então não tinha o consumo do sal. E com o tempo ele teve o contato com o sal, na verdade, dominou o fogo, ele não come mais a carne crua, ele passa já a comer a carne assada, e começou também a desenvolver a sociedade agrícola. O homem fixou-se em aldeias. Como eu falei para vocês, ele passou a desenvolver técnicas para caça, não mais trabalhou só, não mais caçou só, ele caçou já em grupo, ele passou a viver em grupos, em bandos, ele já começou a fixar-se em aldeias, passou a semear, colher, não somente o trigo, né, como eu trouxe para vocês, mas a cevada, o milho, a batata, feijão, mandioca. Desenvolveu utensílio para conservar o alimento, dentre elas aí, ele já tinha o domínio do sal, passou a salgar. A própria banha, ele conservava também, eu não botei para vocês, mas também eu fiz uma lida. Ele também conservava o alimento na banha. Ele domesticou os animais, tanto que falei para vocês no slide anterior, que ele caçava galinha. Então, assim, ele passou a domesticar os animais para o seu próprio consumo, não é verdade? Ele observou, então, aí o período do sol, a lua, a chuva. Então, já houve um período para semear, colher. Com o domínio do fogo, passou a assar os cereais, né? Passou a cozinhar os alimentos, colocar em remolho, passou a cozinhar os cereais a ponto de preparar mingaus. Claro que não era com essa técnica que nós temos hoje, né? Então, eu quero falar para vocês da onde teve o início da culinária. Claro, de técnicas bem rudimentar, bem pré-histórica, para processos, né, divinos do nosso dia de hoje. Isso eu falar para vocês do homem da pré-história. E também vi um pouquinho da Idade Média, né, da Idade Antiga, que vem aí os egípcios com o domínio do pão, dos cereais, dos vinhos, do mel, da cerveja. Vem as civilizações antigas, né? Sumérios, os babilônios, os assírios, os egípcios, os hebreus, os fenícios, os persas, os hindus, os chineses, os gregos. Então, são uma civilização, com sua grande influência na alimentação. Para vocês verem que são diferentes culturas, religiões e diferente forma de alimentação, não é verdade? E vocês olham, assim, de acordo com as regiões, a forma que, claro, que a cultura também influencia, a religião tem uma grande predominância sobre o hábito alimentar. Então, reis e chefes passam a ter pessoas para preparar seus alimentos. E vem, então, os cozinheiros. E vocês veem que esses alimentos, eles eram expostos, né? Eram bem visualizados em grandes festas. Se vocês olharem, tanto os livros como os filmes de antiguidade, muitas vezes tudo se resumia em festas, em banquetes. E assim, e não é um banquete simples, era um banquete, era um dia de preparações da alimentação. Então, vocês vão ver que já na Idade Média, nós vamos ver os feudos, né, que os senhores feudais, com a predominância do rico e o miserável. Professor, mas não seria o rico e o pobre? Não. No período dos feudos, né, no período feudais,
Era o senhor e o servo. Não existe de meio termo. Época de muita fome mesmo. Aí nós temos aí, durante a Idade Média, nós temos os monges, que eles simplificaram a preparação dos alimentos, enriqueceram suas qualidades, exploraram minas de sal, praticaram a pecuária, curtiram o couro, aprimoraram a conservação dos alimentos. Então, assim, os monges contribuíram muito para a qualidade dos alimentos hoje. Na Idade Média, né, no século V depois de Cristo até o século XV, usava-se muitas especiarias como pimenta, noz moscada, gengibre, canela, cravo, cominho, hortelã, enfim. Se vocês olharem, a alimentação mediterrânea é uma alimentação mais condimentada, mais ervas, não é isso? Aí, então, começou-se a usar o vinagre a partir da fermentação da própria maçã e outros alimentos. Vem a China, assim, com o macarrão, claro, que foi levado para a Itália por Marcos Polo, isso assim é um outro momento que a gente pode discutir, mas o arroz foi trazido, foi inserido, foi incluído na Ásia, foi trazido da Ásia e foi inserido na alimentação do Ocidente. Então, é uma prática, o consumo geral hoje, do consumo do arroz, foi trazido pela Ásia. Então, eu vim falar para vocês um pouquinho também da Idade Moderna. Claro, se nós estivéssemos em sala de aula, seria isso uma discussão, eu creio, de a metade de uma manhã. Mas vamos falar das grandes descobertas, né? Nossa, assim, quando se fala da Ásia, foi trazido a cana-de-açúcar, a laranja, a manga, a tangerina, o chá, o arroz. Nossa, da Ásia veio muita coisa. Da América foram levados, né? A Ásia trazia para os demais, levava, né? Mandava para os países, tudo que foi dito. E da América foram levados, né? Levaram da nossa América a mandioca, o caju, o peru, o milho, a amendoim, a batata, o feijão, a abóbora, o cacau, o pimentão, entre outros. Da África exportou banana, inhame, erva doce, palmeira. Então, da Europa enviou o gado bovino, o equino, o ovino. O café foi trazido do Oriente para a Europa. Grandes chefes, né? Grandes chefes propuseram utilizar esses alimentos para suas grandes marcas, né? Como eu disse lá, quando eu fazia esse apanhado, não tinha como não colocar Lavoisier e Pasteur, né? Que na evolução científica, onde Lavoisier ele vem dizer que na natureza nada se destrói, tudo se transforma. E interessante quando a gente fala isso, de fato, olha que ele disse isso há muito tempo. Lavoisier disse isso há muito tempo e é uma coisa muito atual no nosso dia. Aí vem a idade contemporânea, né, da Revolução Francesa até os dias de hoje, que é a Revolução Industrial, a tecnologia, a Primeira e Segunda Guerra. Com isso, né, foi necessário utilizar, porque na Segunda Guerra o soldado precisava ser alimentado para então voltar a combater. Na Revolução Industrial, o homem foi inserido, né, o homem veio para o mercado de trabalho, na própria indústria, a máquina começou a explorar, mas o homem precisava ser alimentado para manipular a máquina, para trabalhar na máquina. A tecnologia ela vem, então, para mostrar essa facilidade que pode ser feito, inserir na melhoria da alimentação. Mas o que é interessante, com essa evolução, né, da alimentação, dessa grande escala, do aumento da população, não é isso? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Aumenta a população, mas também é necessário aumentar a produção de alimentos para abastecer, para suprir a necessidade. Mas como trabalhar esses alimentos? Como manter um alimento na prateleira por longos dias, né? Aí vem os conservantes e outros aditivos alimentares. Não é verdade? Para vocês verem, cresce a população, cresce a necessidade de se alimentar, com isso se investe em tecnologias para produzir o alimento, com essa produção, a necessidade de colocar produtos para conservar esse alimento. Então, os efeitos da industrialização sobre a população e o meio ambiente, não é verdade?
Esses conservantes, claro, veio trazer esses conservantes têm uma relação. Não estou dizendo aqui, nós podemos ter um outro momento para falar de conservantes aditivos, não é verdade? Mas o efeito da industrialização sobre a população e o meio ambiente, o que aconteceu? Com o aumento da população, com o avanço da industrialização, a necessidade de alimentar a população, não é verdade? Alimentando a população, o meio ambiente também sofre, porque esse alimento é desprezado. O que não se come, né, principalmente o brasileiro estraga muito. E todo esse resíduo que é gerado vai para o meio ambiente. O meio ambiente também sofre. É interessante, o meio ambiente ele proporciona alimentação para o homem se alimenta e do que não serve mais, de forma errônea, é jogada no meio ambiente, é devolvida de forma agressivamente, mas só que o meio ambiente dá a resposta depois. Vamos falar isso mais à frente. Então, o que acontece? Com o advento da globalização, né, como eu falei aí, com essa revolução, existe uma alteração no hábito alimentar. Vamos lá. Com a globalização, a mulher ela é inserida no mercado de trabalho, não é verdade? E com isso, esse hábito alimentar também sofre mudança. O homem precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, mas todos têm filhos, não é verdade? Aí se passa a utilizar outros meios para alimentação, que é o meio de sobrevida, de sobrevivência, é a utilização dos alimentos industrializados, não é verdade? Aí o que acontece? Vem um modismo alimentar, tudo que é mais fácil. O que entra? Aí entra o fast food, o slow food, a alimentação pré-preparada, uma alimentação pré-preparada mesmo. Mas o que acontece? A população se alimenta. Mas quais são os efeitos colaterais que isso traz? Né? A obesidade, a hipertensão, o avanço do câncer e outras comorbidades que eu creio que vocês já viram no decorrer daí do curso e da pós. Mas o que foi que eu trouxe? Isso foi só uma pincelada, né, que nós vamos estar discutindo no decorrer do nosso encontro. Mas eu trouxe aqui personalidades e suas contribuições na alimentação que eu não poderia deixar de falar, porque, de fato, assim, não é porque eu tenho um grande carinho por essas personalidades, mas porque elas contribuíram muito para o nosso desempenho, nosso desenvolvimento e o crescimento da UAN, né, que foi Josué de Castro. Nossa, esse cabra retado, médico, cientista, escritor e político, membro da Comissão de Inquérito para Estudo da Alimentação do Povo Brasileiro, idealizador, organizador e diretor do Serviço Central da Alimentação, depois formado no Serviço de Alimentação da Previdência Social, que nós já discutimos, já compartilhei com vocês lá no AVA, idealizador e diretor do Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, em 46, presidente do Conselho da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, presidente eleito do Comitê Governamental da Campanha de Luta contra a Fome na ONU. Interessante que eu trouxe assim para a gente discutir não, lembrar, né? Uma fala dele. Denunciei a fome como flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Então, ele denunciou a fome, a necessidade de alimentar, de dar vida aos sofridos. E olha que ele foi um defensor da organização e do direito à alimentação. E é tanto, assim, que trata-se de um dos mais importantes brasileiros do século XX, cuja vida foi dedicada a desvendar e denunciar as condições de vida ou não vida de milhares de seres humanos, fadado a morrer de fome, não por causa dos maus humores da natureza, mas sim pelo resultado das relações sociais, responsabilidades para a exclusão e a ação política dos homens. Então, assim, ele defendeu mesmo que a alimentação, como diz a Constituição, se é direito de todo e dever do Estado, então vamos cumprir. Ele tinha um olhar, né, um olhar muito humano dos necessitados. Eu não vou aqui, a gente termina se emocionando, mas é muito linda a história dele. E Ornelas, né, não posso deixar de não falar dessa mulher, essa nossa primeira, né, dietista, nascida na Flórida, diplomada pela Escola de Enfermagem, na Neri,
e dietista pelo Instituto Nacional de Educação de Buenos Aires. Quem? Por quem? Pedro Scudero. Foi a primeira nutricionista do Brasil, professora da SASP, Unirio, né? E da da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Autora de 7 livros, dentre eles os mais importantes: Técnica, Dietética, Alimentação através dos Tempos. Quem tiver um tempinho, puder ler, leiam. Vocês irão se apaixonar. Sim. Olha o pensamento dela, que eu não poderia deixar de compartilhar hoje. Repartir com os vizinhos a caça ambulante parece ter sido reação natural de tribos primitivas. E ainda o é, entre grupos sobreviventes da época atual. Depois, descobriu o homem que era sábio para armazenar para os dias de escassez. Muito cedo utilizou o sal para conservar alimentos, usando também como elemento de troca de valor econômico, conciliatório ou de amizade, enquanto o alimento valeu na medida justa do que representava. Tudo ia bem, até que, ao começar a ser cotado a preço de moeda, passou a sobrar para alguns e faltar para muitos. Ou seja, enquanto o homem caçava e se alimentava, enquanto o homem caçava em bandos e todos se alimentavam, todos viviam felizes, haviam trocas. Mas a partir do momento que esse alimento passou a ter preço, ter moeda, poucos se alimentavam e muitos passavam fome. Nossa, assim, de fato, é muito sério esse pensamento dela. Na era em que vivemos, olha só, 1978. Na era em que vivemos, em que se defrontava o mundo com o problema da escassez alimentar, diante de um crescimento populacional assustador, é necessário formar em cada indivíduo uma consciência alimentar. Saber por que se come, o que se come, quanto comer e o que devemos comer. Nossa, é ser muito profunda. Isso ela já dizia em 78. Ou seja, por quê? Quando, como e aonde comer? Eis a grande questão dos nossos dias. Então, assim, essa foi a bibliografia que eu trouxe. Eu vou compartilhar com vocês na nossa aula, que vai ser designada, todos vocês, para compreensão depois. Eu sei que vocês irão ler. Então, agora vamos falar um pouquinho da alimentação coletiva, alimentação institucional, não é verdade? Só para vocês entenderem, restaurante, palavra oriunda de restaurante, de restar, né? Que vem do francês, restaurativo, em função de um local em que o Paris, que vendia sopas, restaurativo na época de Luís XVI. Então, assim, era um local, restaurante era um local que era vendido sopa, era um local que restava, né? Restaurativa, local destinado àquela venda, local exposto para venda. E esse local era a função apenas de venda de sopa. Bolanges vem dizer, o proprietário do restaurante dizia: vinde a mim, vós que trabalheis, e restaurarei vossos estômagos. Soares Leal, 98. Então, vamos lá. No início do século XX, surge a primeira lei francesa regulamentando a necessidade de fornecimento fornecimento local de refeições. Século XX. Primeira e Segunda Guerra Mundial, cresce o conceito de alimentação institucional e os cursos de formação profissional na área de nutrição. Se nós formos trazer um pouquinho para o que se refere à alimentação hospitalar, a alimentação era feita, não tinha cozinha, não era bem a estrutura que nós temos hoje do hospital. Quem cuidava, de princípio, o hospital era um local para morrer. Quem cuidava eram os religiosos. Como era morrer? Os religiosos cuidavam da aceitação da morte. Estranho, né? Mas o religioso cuidava do lado espiritual, que era uma aceitação da morte. Então, eles serviam sopas.
Claro que essa sopa tem toda uma história, né? A sopa do nosso hospital tem toda uma história. Então, não eram cozinhas, era um grande salão, uma sala, aonde era feita a alimentação e lá mesmo era servido. Interessante falar, no que se refere a essa guerra mundial, era servido sopas, caldos. Então, foi aí que se viu a necessidade do alimento como fonte restauradora. Então, serviam sopas, caldos, para fortalecer o soldado a voltar à guerra. Não é diferente de hoje, né? Claro que não se fala de guerra, guerra, mas hoje se alimenta o profissional de saúde para voltarem para cuidar dos pacientes na atual pandemia que vivemos. Sim, mas no que se refere, fazendo assim uma correlação entre o hospital e a guerra, o hospital era cuidado por religiosos, como eu disse para vocês anteriormente, para ter uma boa aceitação da morte, era servido alimentações à base do que tinha, na verdade, tinha as pessoas que cuidavam da cozinha, da despensa, tinha as pessoas que cortavam as refeições. Baseado nisso, na década de 30, já bem mudando, já bem longo, já na década de 30, Getúlio Vargas, pela lei 1228, de 2 de maio de 39, exige que empresas com mais de 500 empregados tenham refeitório para seus funcionários. Olha só, eu compartilhei com vocês esse material lá no AVA. Claro que não foi assim tão prolongado como estamos aqui, que eu estou tendo possibilidade de discutir com vocês. Mas falei, lá no AVA, consta, né, mais resumido, o Serviço de Alimentação da Previdência, que é a SASP, não é verdade? O que dizia? Vontade governamental, em momento de busca de legitimação social, constitui-se instrumento de alívio das tensões sociais. Ipiranga, Gil, 89. Então, o que vem dizer? O restaurante da SAP, na UNE, no Rio de Janeiro, foi o marco inicial da alimentação voltada para o ensino. Então, o que acontece? Daí, a nutrição já passa a ser também observada como fonte de estudo. Não somente alimentar, mas também alimentar com sabedoria. Na década de 40, começa a ser fabricado no Brasil os primeiros equipamentos para a cozinha industrial. Na década de 40, cozinhas industriais do SESI e SESC. Olha só. Em 1554, 1954, a primeira lei que regulamentou a merenda escolar no Brasil. Proença 97 e Vasconcelos 2000 vem dizer isso. Ele vem reforçar esse surgimento. Então, para vocês verem aí de uma modo bem geral, que a nossa alimentação, ela segue de várias áreas. Assim, a alimentação, ela foi se expandindo em diversos aspectos. Da alimentação escolar, alimentação institucional, hospitalar, vem para o PAT. Então, essa alimentação está sempre se expandindo. E para me falar do PAT, vamos logo entender por que a importância do PAT, não é verdade? O principal objetivo do Programa da Alimentação do Trabalhador é a complementação alimentar. O incentivo atinge diretamente a vida profissional do beneficiado. Uma vez que, ao se alimentar, claro, se alimentar melhor, ele melhorará a cadeia produtiva dele. Ou seja, assim como no hospital, qual a nossa função na UAM? A função da UAM é proporcionar uma alimentação segura no aspecto higiênico e sanitário, não é verdade? Restaurar o bem-estar do paciente e, com isso, proporcionar cura. Na alimentação coletiva não é diferente. É proporcionar uma alimentação que estimule segurança, energia, né, ganho de energia, que aumente a produtividade. Não é isso? Então, se vocês olharem tanto a alimentação hospitalar quanto a alimentação coletiva, o intuito é satisfazer o cliente, estimular a vida. Então, vamos lá. O PAT ele foi criado só para a gente entender todo o conceito que eu vou falar para vocês, porque mesmo dentro da UAM, quem não sabe vai saber agora, nós seguimos para a coletividade sadia, nós vamos ter que designar ou seguir a alimentação do PAT. Por mais que seja trabalhadores hospitalar, mas nós vamos seguir a designação do PAT. Então, o PAT ele foi criado, PAT, gente, Programa de Alimentação do Trabalhador. Nós sabemos isso de qual salteado. Sim. Ele foi criado em 76.
Qual foi o objetivo? Reduzir o índice de acidente de trabalho, o absenteísmo e a rotatividade das empresas. Não é verdade? Incentivos fiscais. Para o setor serviço, foi criado o ticket de refeições ou alimentação. Vou explicar para vocês mais à frente a diferença dentro da alimentação hospitalar. Então, alimentação institucional, salário indireto. Por que indireto? Porque o colaborador, ele se alimenta, ele proporciona a melhoria do serviço e, com isso, vai incidir no seu salário. Não é verdade? Funcionário que rende é funcionário que ganha bem, entre aspas, né? Desculpa. Bem no sentido de valorização. Se eu sou bem alimentado, eu rendo mais. Se eu rendo mais para a empresa, com certeza a lucratividade é maior. Isso no olhar muito de financeiro, né? Um olhar mais de gestor. Pronto. Agora vamos falar da UAN. Unidade de Alimentação e Nutrição. Claro, termos o foco em outro momento das responsabilidades e tecnologias, tanto da qualidade, da tecnologia e responsabilidade social, ok? Mas vamos entender um pouquinho mais da UAN. Então, assim, dentro da UAN nós temos a fundamentação teórica, nós temos, claro, tudo que baseia a origem da UAN, nós temos o objetivo geral da UAN, da unidade, objetivo geral, os objetivos específicos. Dentro da UAN, nós temos gerenciamento e a sua funcionalidade. Não é só chegar na cozinha, porque eu me formei em nutrição, eu tive algumas cadeiras, eu já sou mamãe. Não. Tem todo um critério de conhecimento, uma logística necessária para que você venha, de fato, ter um diferencial no mercado de trabalho. Então, no que se fala fundamentação teórica, a unidade de alimentação e nutrição, como eu disse, ela surgiu da alimentação coletiva no Brasil, não é verdade? Aconteceu aí no final da década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, quando foi decretada uma lei obrigando a criação de refeitórios em empresas com mais de 500 funcionários. Que não é diferente, né? Hoje, se você fornece, bem que diminuiu, né? A partir de 100 funcionários, você não tem a obrigação de ter uma cozinha, mas tem um número aí necessário que a lei trabalhista exige para ter um refeitório pronto, né, próprio da empresa. Então, na unidade de alimentação e nutrição, nós vamos ter a diferença entre a SAN, que é o Serviço de Alimentação e Nutrição, que é para empresas, escolas, quartéis, etc. E nós temos o Serviço de Nutrição e Dietética, que é para hospitais, centros de saúde e asilos. Então, assim, existe uma grande diferença. Mas todos, tanto a SAN quanto o SND, a função é fornecimento de alimentação segura, higiênico-sanitário, a fim de proporcionar o bem-estar físico, psíquico e social, ok? Vamos lá. Eu falei para vocês, como já do nosso conhecimento, dentro da UAN, dentro do Serviço de Nutrição Dietética, tem a atividade meio, né, que é a classificação da UAN. Nós temos a atividade meio e a atividade fim. Professor, o que seria a atividade meio? Escolas, empresas, Força Armada, etc. Quando o objetivo da empresa é o fornecimento da alimentação para reduzir o índice de acidentes, né? Taxa de absenteísmo, rotatividade, melhorar o aprendizado, prevenir e manter a saúde daqueles que estão sendo atendidos. Então, assim, qual o objetivo da escola? A alimentação dentro da escola. É proporcionar uma alimentação adequada para, sim, influenciar diretamente no aprendizado do aluno. Ok? Pronto. Na Força Armada, dentro do quartel, o alimento é produzido, claro, que eles não podem sair para se alimentar fora. Então, claro, melhorar o rendimento, prevenir acidentes, né, e manter a saúde dos seus colaboradores. E assim, excessivamente, escola, empresa, indústrias, então, cada qual com a sua finalidade. Então, essas são atividades meio, que é diferente da atividade fim. O que é isso? Para entendermos. Na atividade fim, dentro, como eu disse, hospitais, centros de saúde, asilos, onde a UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, colabora diretamente com o objetivo final da entidade, que é
prestar um conjunto de bens e serviços destinado a prevenir, melhorar ou recuperar a população atendida ou assistida, que são os nossos pacientes. Sendo que, bem dentro dessa atividade fim, nós temos também, não somente a coletividade sadia, nós temos a coletividade enferma. Nós temos a coletividade sadia. Então, mesmo sendo fim, o objetivo da alimentação voltada para o colaborador, para o funcionário, é prevenir a saúde. Isso já diz Proenza 97, ok? Então, vamos lá. Dentro da alimentação hospitalar, nós temos as funções, né? Que é a função higiênica, a função dietética, convivial e hedônica. Verdade. Dentro da alimentação hospitalar, nós vamos ter que ter essa visão, assim, essa logística higiênica. Quando se fala na alimentação hospitalar, assim como a da SAM, a higiene é fundamental. Eu digo higiene no sentido alimento seguro. Claro, nós vamos ver isso mais à frente. Eu creio que é na próxima cadeira de vocês. Então, dentro do hospital também nós temos a dietética, que é parte do tratamento, é trabalhar o alimento como mudança das suas consistências. A dietética vem trabalhar isso, a mudança da consistência para o tratamento do paciente, ok? Nós temos o convivial, o indivíduo social. Nós vamos, sim, convivial. Vamos trabalhar o indivíduo social, o indivíduo que tem o prazer, o indivíduo que tem o desejo. Vamos lá, o paciente, vamos trabalhar o desejo do paciente. E nós temos o hedônica, que é trabalhar o prazer. Se alimentar não somente pela necessidade, mas também por prazer. Sabe, quando você encontra um nutricionista, o paciente te aborda e fala assim, doutor ou doutora, o alimento estava maravilhoso, pena que era pouco, né? A gente fica assim, de fato, feliz, sorridente. Claro, nós vamos dizer assim, não era pouco, era necessário para o seu tratamento. Porque também você não pode comer demais e passar mal. Então, se estava gostosa, se você comeu porque teve prazer, com certeza vai se alimentar muito melhor hoje ou amanhã. Então, são coisas que a gente não vê dentro da própria graduação, ok? Principais motivos causadores da rejeição alimentar hospitalar, como nós sabemos, né? Infelizmente, ainda permeia a imagem da alimentação hospitalar como uma alimentação ruim, não é verdade? Mas por quê? Mas está inserido intrinsecamente alguns fatores, como paladar alterado pelo uso do medicamento, estresse pela internação ou futura cirurgia, principalmente cirurgias adiadas, hábitos modificados pela rotina hospitalar. Claro que a alimentação hospitalar é uma alimentação com teor menor de sal, de gordura, de condimento, não é verdade? Então, o que acontece? O paciente, o cliente, ele já vem com um hábito alimentar errôneo, na elevação do sal, na elevação do condimento e outras coisas. E é interessante também falar que esse cliente, ele não tem horário estabelecido, não é verdade? E dentro, na área hospitalar, não, nós temos horários, as 6 refeições a cumprir no intervalo, depende, né? De 2 a 3 horas, diferente de uma para outra. E também, dentro das causas, são dietas especiais. É uma das causas de rejeição na alimentação hospitalar. Por exemplo, uma líquida restrita, não é verdade? Uma líquida pastosa, uma liquidificada. Tem fatores em dietas, cada paciente, de acordo com a sua patologia, ele vai receber uma alimentação diferente e com isso será feita algumas modificações, não é verdade? Claro que essas modificações podem interferir diretamente na aceitação do paciente. E com isso vai se propagar como uma alimentação ruim, mas pelo contrário, a alimentação hospitalar é uma alimentação maravilhosa. Não é porque eu gosto, não, mas porque, de fato, ela é pensada de uma maneira bem carinhosa. Então, o que acontece? As refeições consumidas em hospitais pelos pacientes internados habitualmente são analisadas sensorialmente de maneira negativa, não é verdade? Prioriza-se a terapêutica
sem ser levado em consideração o apelo sensorial, muitas vezes indispensável para o consumo de alimento. A terapia nutricional deve ser reavaliada neste caso, pois sendo o momento em que esforços devem se unir para a recuperação do paciente, o prazer de comer não deve ser esquecido. Girane Araújo, 2002, já falava isso. O que eles vêm dizer? Eu tenho que levar em consideração esse momento do paciente, não é verdade? Esse momento que ele está passando, esse momento de transição, vai alterar na aceitabilidade dele. Não é porque o paciente não aceitou o alimento que eu não vou deixar de alimentar. Vamos mudar a forma de preparo, enfim, incentivar para que haja uma boa aceitação. Como nós sabemos, o paciente bem alimentado é um paciente que responde bem à terapia. Com isso, o tempo de permanência dele no hospital é menor, não é verdade? Então, quanto melhor, mais rápido ele se alimentar, melhor será a reação medicamentosa e maior será a possibilidade de alta do paciente. Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, dentro da UAM, existe a seu objetivo. E fui bem amplo na minha colocação. Mas qual é o objetivo de uma UAM? Na verdade, é fornecer refeições equilibradas nutricionalmente, com bom nível de sanidade, adequadas ao comensal. O que é isso adequado? De acordo com sua classe destinada. A alimentação oferecida para a coletividade enferma, ela não vai ser igual para a coletividade sadia, salvo se o cliente, a alimentação dele for normal. Se for normal, não tem nada que impeça de ser servido da coletividade sadia, que são dos funcionários. Esta adequação deve procurar manter a saúde dos clientes, além de buscar desenvolver hábitos alimentares saudáveis, como dentre eles o consumo de fibras, saladas cruas, não é verdade? Se formos agora falar um pouquinho do hábito de cultura alimentar do maranhense, é bem errônea. Então, o que acontece? Nossa função como conhecedores da alimentação é possibilitar uma reeducação alimentar, tanto para o paciente quanto para o funcionário. Então, vamos falando aqui um pouquinho do gerenciamento de unidade de alimentação e nutrição, que vai do planejamento físico-funcional, da atividade desempenhada e recursos humanos. Nossa, não é fácil, mas é possível trabalhar. Ok. No que se refere planejamento físico-funcional, está inserido dimensionamento, projeto de ambiência, setor de mão hospitalar e equipamento. O que é isso? Esse dimensionamento tem que ser de um fácil acesso. A projeção de ambiência tem que ser voltada para o nascente, não é verdade? Um local que seja ventilado. Tem que haver setores adequados, como não cruzamento, entrada e saída de colaborador, entrada e saída de mercadoria, entrada e saída de lixo. A saída de lixo não pode cruzar com a entrada de alimento. Então, assim, tem vários dimensionamentos no que se refere a setor, que o nutricionista, ele tem a necessidade de conhecer, não é verdade? E equipamentos. Equipamento é outro material de suma importância. Equipamento vem, dar uma acelerada na produção, na qualidade final do produto. E o equipamento nada mais é do que nosso segundo funcionário. Como é o segundo funcionário? A necessidade do conhecimento, não é isso? De uma capacitação e multiplicar. Nós vamos conhecer o equipamento, nós vamos nos nutrir do conhecimento e transmitir esse conhecimento aos nossos funcionários no que se refere à manipulação, ao contato com esses equipamentos, ok? No que se refere à atividade desenvolvida, nós temos a produção, na verdade, nós temos a dietética, nós temos o ambulatório e a educação. Dentro da própria UAN, nós temos esses 4 segmentos. E um está interligado com o outro. Na produção, eu tenho todos os meus critérios. Assim como a dietética é importante, que vai da elaboração do cardápio, não é verdade? Na solicitação da mercadoria, no recebimento, no armazenamento, na dispensação, no pré-preparo, no preparo, na distribuição, tudo isso está inserido na atividade desenvolvida. No retorno
na aceitação do alimento, no destino correto desses resíduos que é gerado dentro da UAM, na verdade, tanto da produção, que é para a coletividade sadia, quanto a dietética, que é a coletividade enferma. Então, assim, a preocupação que eu tenho em saber por que o meu funcionário não quis, não aceitou, também a necessidade extrema de saber essa aceitação da alimentação do paciente. E qual é a função lá no ambulatório? No ambulatório vai ser uma correlação com a educação. No ambulatório já diz, é o contato. Eu tenho um contato do paciente pós-alta, não é verdade? Então, o que acontece? O meu foco ali é reeducação, é seguir o que foi estabelecido durante a sua internação. E a educação, essa educação alimentar, ou reeducação alimentar, ela está inserida tanto na produção, para o funcionário e acompanhante, tanto na dietética, para paciente e acompanhante, quanto no ambulatório, família. E essa educação vai ser constante, sabe? Uma continuação, é uma educação contínua, diária e permanente. No que se refere a recursos humanos, aí nós vamos ter, né? Dimensionamento, profissionais, escolaridade e capacitação, segurança e saúde do trabalhador. Isso nós vamos ver no decorrer de outros encontros. Mas eu quero trazer para cá esse dimensionamento no que se refere espaço, não é verdade? Espaço, meio, dimensionamento, área, número de refeições que é produzida, número de profissionais que eu tenho para isso. Isso é muito importante. E os profissionais que são contratados, infelizmente nós temos aí, ainda no Maranhão, profissionais que atuam, que são inseridos na nutrição, sem um conhecimento, né, de fato de nutrição, de que é nutrição, como é servido, como é realizado o trabalho dentro de uma UAM, que é diferente, né, a alimentação hospitalar ela é diferente de uma cozinha industrial. Exemplo aí, vamos citar, o que é desenvolvido dentro de uma cozinha hospitalar é diferente do que acontece na cozinha da Vale. É diferente da cozinha do IFMA, da UFMA. Então, assim, nós temos particularidades para a alimentação hospitalar, ok? E a escolaridade é isso. No nosso caso, profissionais da nutrição hospitalar, nós temos que ter, no mínimo, o ensino médio, que hoje é triste, né? Mas se os nossos colaboradores, se nós, enquanto profissionais, não nos adequarmos nessas novas tecnologias, vocês verão aí que mudou, houve assim, uma explosão. O mundo que é hoje não é mais o que era há 3 meses atrás. Depois dessa pandemia, né, do coronavírus, houve uma mudança geral no que se diz, no que se fala de mercado de trabalho. E nós vamos ser cobrados muito sobre esse domínio da tecnologia. Na verdade, não vai ser diferente dos nossos colaboradores. E eu vi essa semana agora, já pela Associação de Cardiologia, preparando consultas online. E não vai ser diferente da gente, né? A nutrição também está aí, ó, correndo ano luz para essa mudança. Vocês vão ver aí se deparar o paciente, o cliente, né? Paciente não, desculpa, o cliente, exigindo o máximo de cada um de nós. No que se refere à segurança e saúde do trabalhador, nossa, sim, termos o conhecimento, eu digo isso por propriedade, nós vamos ter aí conhecimento das normas regulamentadoras, né? Que é proporcionar segurança do nosso colaborador, porque, afinal de contas, nós contratamos o serviço deles. Então, para isso, nós temos que proporcionar uma segurança, que ele, para executar a atividade, com isso, possibilitar a melhoria, né? Se ele tem uma segurança, ele trabalha bem, se ele trabalha bem, ele rende, se ele rende, nós temos o retorno propício para isso. Mas, em relação à segurança do trabalhador, eu irei falar para vocês no nosso próximo encontro. Então, setor de uma UAM hospitalar, faz o abastecimento, não é isso? A produção, as copas, que hoje, de certa forma, as copas, elas não são mais utilizadas, hoje são, o paciente, ele é atendido, né, nas próprias clínicas, salvo alguns setores como centro cirúrgico e nova alimentação. E a área administrativa, salvo a direção que recebe a alimentação. Então, o que compõe dentro da nutrição é o setor de abastecimento, que vai da área de entrada, né, de recebimento da mercadoria, que vai para o almoxarifado, porque assim, existe uma área de recebimento, uma área de pesagem, não é isso?
e o estoque. Nós temos a produção. Na produção, ela é dividida entre o setor de corte de hortifruti, não é verdade? E frutas, verduras, legumes. Nós temos o setor de corte de carne. Nós temos a área destinada a pequenos lanches, não é verdade? Nós temos a área de higienização da... Desliga. Nós temos a área destinada à higienização das mãos. Nós temos a área destinada à bancada de apoio para a produção, não é isso? Para a ilha de coletividade, ilha de cocção, de coletividade sadia, que é a área da produção. Nós temos a ilha de cocção da coletividade enferma, que é a ilha do paciente, e a bancada do paciente. Então, tudo isso envolve a área da produção. E nós temos a copa. A copa é destinada a pequenos lanches, né, que são os lanches intermediários das refeições, destinada ao paciente. E nós temos a área administrativa, na verdade, que pode assim, essa área administrativa, ela varia muito de empresa para empresa, né, que pode ser o local dos recursos humanos, nós temos a área voltada para a nutrição clínica, nós temos a área voltada para a produção, mas tem local que é uma só. Essa área administrativa, ela visualiza todos os demais setores. Então, assim, esse setor vai variar muito de hospital para hospital. Mas, basicamente, é essa, né? Abastecimento, produção, copas e área administrativa. Mas tem local que vocês vão ver que é diferente. Livros que vão dizer que é diferente, ok? Então, vamos lá. Já falei um pouquinho, né? Mas não custa nada relembrarmos do abastecimento, que é essa parte do recebimento da mercadoria. Daí eu contei plataforma de descarga, que é para receber, né, um local para receber, o carro vem, né, vem trazendo a mercadoria, balança, de forma alguma, vocês nunca devem confiar apenas no que está no papel, é conferir mesmo, você saber o que foi solicitado, é o que está sendo entregue. Local para pré-higienização dos vegetais e frutas, nessa área de recebimento, não é verdade? Com pia, todo o POP estabelecido, carro tipo plataforma para transporte das caixas, essas caixas de polietileno, higienizada, claro que lá no POP vai preconizar os dias necessários de higienização, ok? Lá no depósito ou dispensa ou almoxarifada, depósito depósito de alimento, a temperatura ambiente no máximo de 27 graus Celsius, prateleira afastada da parede, a 30 centímetros do chão, não é verdade? Com um distanciamento de 10 centímetros da parede para a placa, para ver essa ventilação, como preconiza os regimentos necessários do PEPS e do PVPS, não é verdade? PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Então, estado fenestrado para sacarias a 40 centímetros do piso, ou estado de polietileno, na verdade, sem madeira, isso não existe mais, de forma alguma está banido do nosso meio. Os estrados têm que ser de polietileno, de fácil, material de limpeza, né, de fácil limpeza, material de limpeza separado dos gêneros alimentícios. Na verdade, eu até coloquei rápido, né? Dentro do material do abastecimento não tem material de limpeza, porque assim, vai ter um local, claro, dentro do almoxarifado, esse material de limpeza fica chamado DML, material de limpeza, fora parte do gênero de alimentício, entendeu? É separado do gênero alimentício. Sem tuberação na parede, tem que ser, como diz a RDC 50, claro que eu vou falar aqui, mas só para forma de conhecimento, a RDC 50, ela estabelece o que é necessário seguirmos em relação às paredes, né? Chefia e controle preferentemente fora do local de armazenamento. Tem que haver um controle de temperatura, se tiver freezer, tem que ser feito na planilha de controle fora, né, lá de fora da parede, da entrada, nessa planilha de controle para você saber o que é regido dentro do nosso abastecimento. No abastecimento, é necessário o quê? Área de armazenamento, a temperatura controlada, na verdade, câmara frigorífica deve ter anticâmara, ralo sinfonado com vedação, termômetro e mostrador, prateleira com aço inox,
pintura lavável resistente, a RDC 50 nos fala isso, porta métrica com dispositivo de segurança para que não fique ninguém preso. Então, assim, isso aqui você já sabe, né? Abastecimento, se for carne até 4 graus Celsius, laticínio 8 graus, frutos, vegetais e ovos 10 graus, refrigerado de 4 a 8 graus Celsius. Então, assim, isso aqui é para estocagem do nosso conhecimento, ok? Na área de pré-preparo, né, uma preparação prévia, então, o pré-preparo são preparações prévias. Área separada do preparo prévio, área separada para o preparo prévio de carne, vegetais, massa, sobremesa e lanche, como eu falei. Área destinada a hortifruti, grangeiros, e outra parte destinada à preparação de carnes, né? Tem local que, assim, são separados por bancadas. Tem local não, que são separados por paredes. Tem local não, que já são mesmo fechados, vedados com portas, enfim. Deve ter no local bancada, cuba e torneira, de acordo com o que é preparado, né? Equipamento específico. Se é para o corte de carne, lá tem que ter um moedor, lá tem que ter um amaciador, um fatiador. Então, assim, equipamento específico para aquela área, entenderam? Na área de cocção, na área da cozinha, né, cozinha geral, ela localizada entre a área de pré-preparo, na verdade, de distribuição, deve ter mesa de apoio e cubas, equipamento instalado como caldeirões, fogões, fritadeira, frigideira, estufa, panela, enfim, aquelas panelas basculantes, sistema de exaustão, tem local que tem pastrô, enfim, tem várias coisas, dependendo da sua extensão e o que rege lá o valor financeiro do contrato para a montagem da sua cozinha. Então, sua área de cocção, ela pode ser do luxo ao simples, mas o que não pode deixar os itens básicos, não pode faltar itens básicos para a preparação dessa alimentação. Na área da dietética, mesa de apoio, cuba, equipamento como fogão, banho-maria, pastrô, e assim também não é diferente da área da produção, entendeu? Só lembrando que a área da cocção, a ilha de cocção de coletividade sadia e a ilha de cocção da coletividade firme, como preconiza Mesomo, elas estão uma próxima da outra, ok? Dependendo do local. Tem local que são cozinhas separadas. Área de distribuição, como eu falei para vocês, é o refeitório, o alimento é feito, né, na área de cocção, é transportado para a área de distribuição, muitas vezes, se hospitalar é copa, esse alimento ficará em balcões térmicos, quente e frios, entendeu? Seguindo o controle de temperatura, na verdade, e durante o porcionamento do alimento na ilha de cocção, na coletividade enferma, é porcionado um sistema de linha de produção, e esse alimento ele tem que atingir uma temperatura necessária até ser levado ao paciente. Lembrando que esse alimento, ao ser distribuído, ao ser designado, ao ser levado para o paciente, ele não pode sofrer uma queda brusca na temperatura. Então, há necessidade de uma temperatura necessária para esse paciente lá na clínica, ok? Então, assim, eu botei aqui como o que deve ter basicamente no refeitório, mas vai variar muito do espaço e do seu refeitório, ok? Esse refeitório vai variar muito da complexidade do seu hospital e do contrato, ok? No que se refere à produção, no que se refere à higienização de utensílio, é item básico, nós vamos ver isso mais à frente, quando se fala de segurança e qualidade, mas a área de higienização é um local à parte, que é diferente, essa área de higienização de utensílio, ela é diferente da bancada de preparação de alimentos. Essa área, como vocês são conhecedores, tem que ser voltada para higiene de alimentos. Uma área destinada para guarda de carros, os carrinhos de transporte, uma área para lavagem de utensílio do paciente e a outra área, utensílio de funcionários, ok? No que se refere a instalações sanitárias e vestiário, tem que ter exclusivo, né, para o AN, para o funcionário, com chuveiro, enfim,
O banheiro vai depender muito do número de funcionários, não é verdade? O que não pode faltar, em hipótese alguma, são pias para lavagem de mãos com sabonete líquido e papel em vários locais, né, para ser higienizado. Isso é necessário. Ok? Não se fala. Na área de botijão de gás, nós sabemos que é uma área externa, é fora da UAM. A área para materiais de limpeza, eu falei para vocês ainda agora, que é chamado PML, também não fica dentro da cozinha, fica entre a UAM, entre a cozinha, entre o administrativo e entre a almoxarifado. É um local visível a esses dois pontos, não é verdade? Então, assim, no que se refere à copa, essa copa é uma pequena área destinada ao preparo de alimentos, na verdade, de paciente. Essa pequena copa, ela é só lanches. Professor, mas a minha unidade não tem copa. Ela é feita tudo na área da produção. Sim, como eu falei para vocês. Vai depender muito da planta, de como foi organizado. Tem local que vai ter uma área só para preparação de lanches, não é verdade? Interna, uma unidade interna, dentro da cozinha, destinada à preparação de lanches. Só para lanches. Deverá ter bancada, refrigerador, cubo, equipamento para preparo de lanches. Sim, de lanches. Prateleira para guarda de utensílios. Mas assim, não é uma grande sala. Um local para preparação de alimentação. No que se refere ao sistema de distribuição, tem centralizada, descentralizada e mista. Centralizada é preparada e comercializada dentro do próprio hospital. Descentralizada, aquele que é feito no hospital e levado para outros locais. Misto, é feito aqui, uns comem, né? Comem, se alimentam, e outros se alimentam, a alimentação vindo de fora. Ok? Entenderam? Centralizado, refeições são porcionadas e acondicionadas no próprio hospital, na própria cozinha. Descentralizado, as refeições são transportadas em carros térmicos para um outro local, ok? Para o sistema de uso. E o misto, o paciente, o funcionário se alimenta dentro do hospital, ok? E assim como também vem comida de fora, ok? Entendido? A sala administrativa varia muito, né? A sala da chefia, né? Que é essa expressão que eu até pedi perdão para vocês. Eu botei no forma mais de diálogo entre nós, né? Que, na verdade, quando se fala na área administrativa, até o próprio colaborador já tem um certo medo, né? Da sala administrativa. Pura besteira. Equipamentos vai depender muito do padrão do cardápio, número de refeições, sistema de distribuição, a planta física, tipo de alimentação, manutenção preventiva, forma de aquisição de gêneros alimentícios. Então, esse equipamento vai variar muito com o nível do seu contrato, ok? Claro, tem local que tem 2, 3 fornos combinados. Tem uns que é o forno comum, ele é combinado. Ora prepara a produção, ora prepara da dieta, mas é combinado, né? Então, assim, hoje a preparação vai ser assado, funcionário. Então, a paciente vai ser ao molho, em caldo. Fizeram um combinado, né? Eu estou brincando, mas o forno combinado é um terceiro colaborador dentro da cozinha. Então, gerenciamento de unidade de alimentação gerenciamento de unidade de alimentação e nutrição, as UANs. Atividade desenvolvida, como eu falei para vocês, ainda agora, só para fazer uma revisão. Atividade desenvolvida na UAM, produção, dieta, ambulatório e educação. São os quatro bases que norteia a UAM. Então, as principais atividades de uma produção: planejamento de refeições, elaboração de cardápio, previsão de material necessário, supervisão das atividades de abastecimento, orientação e acompanhamento da execução dos cardápios, orientação e supervisão dos processos de higienização, acompanhamento e distribuição para copo e refeitório, avaliação do resto e gesto. Nossa, só isso? Não é só isso. Pode ir além. Quem vai estabelecer a sua rotina é até você mesmo. Olha só, Krause e Mahan 95 vem dizer que dietética é o uso do alimento como fator auxiliar no restabelecimento da enfermidade, relacionando a arte e a ciência da nutrição com sintomas, né, sintomas da doença. Então, a alimentação hospitalar associada à gastronomia hoje virou uma arte, né? De fato, a alimentação é uma arte.
Então, quais são os princípios da dietética? Não é diferente. Avaliação nutricional, definição da terapia nutricional, definição da orientação com o posicionamento, acompanhamento da aceitação da dieta, como eu falei, orientação ao paciente, supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela copeira, elaboração de cardápio, sim, a nutrição clínica também vai ajudar a nutrição geral, produção, a elaboração de pequenos cardápios. A dietética terapêutica são modificadas do padrão dietético normal ou adequado. Nós vamos ter a dieta normal, a normal, provavelmente a geral ou livre. Nós temos a branda, a hipossódica, a líquida pastosa, a semilíquida. Enfim, assim, tem vários, dependendo muito do hospital, mas é padrão, né? É padrão a dieta. Mas tem locais que vocês irão ver algumas particularidades que se refere à terapêutica, ok? Então, o que se refere a eu já falei para vocês, o que se refere a ambulatório, é a avaliação nutricional, a definição da terapia, a orientação específica, a orientação quanto ao posicionamento, a orientação quanto ao hábito alimentar e também o acompanhamento geral. O que se refere à educação, tanto dentro do ambulatório quanto ao paciente, funcionário e acompanhante, é hábito alimentar, utilização correta dos alimentos, participação em campanhas diversas, conscientização quanto ao valor e função do alimento, da alimentação recebida. Isso é coisa que vai se trabalhar sempre, independente de eu estar dentro de uma UAN hospitalar ou produção ou industrial. Sempre iremos trabalhar isso, ok? Então, quais são os profissionais que trabalham dentro de uma UAN? Copeiros, né? Copeiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de higienização, auxiliar de dispensa, cozinheiro. Dentro de uma UAN nós temos a nutricionista da produção, nós temos o nutricionista clínico, nós temos o técnico em nutrição. Vai depender muito, tem local que não tem técnico, mas eu sou o que defendo a atuação do técnico em nutrição, que de fato assim, é um profissional, olha, que vem ajudar muito. Tem locais, tem um ano que tem magarefe, tem um ano que tem confeiteiro, tem padeiro, tem chefe de cozinha. Então, como eu falei para vocês, vai depender muito do contrato e o comprometimento da UAN. Ok? Então, assim, eu falei para vocês lá de princípio que a escolaridade era algo que iria interferir muito. E é interessante falarmos uma coisa, que antigamente não era necessário o ensino completo, não é verdade? Bastava saber ler. Cozinheiro, primário incompleto e comprovação de experiência por mais de 2 anos já era. Hoje a realidade mudou. Hoje é exigido auxiliares, curso de manipulação de alimentos e ensino médio completo, é obrigatório. Cozinheiro, curso de manipulador de alimentos, curso de cozinheiro com no mínimo 40 horas e curso de dietética com no mínimo 20 horas. Então, assim, se for 240 horas como cozinheiro, já é bom. O que acontece? Como cozinheiro. Instituições aí preparando o cozinheiro, mas quando ele vem, esse cozinheiro, ele é admitido para a cozinha hospitalar, ele vai ter que ser acompanhado pelo nutricionista, porque ele não tem noção da dietética. Ele tem noção da cozinha voltada para a coletividade sadia. Entenderam? Ok? Vamos lá. Falei para você anteriormente que nós íamos falar um pouquinho da segurança e saúde do trabalhador na UAM. Vocês lembram? Sim. Olha o que Conceição e Cavalcante 2012 vem dizer. As UANs hospitalares apresentam riscos consideráveis de acidente, em decorrência do intenso movimento, e você sabe que é um local muito frenético, dependendo do que é preparado, o local fica escorregadio, é um local insalubre, não é verdade? Aliado, em geral, à inexperiência pessoal do colaborador, um ambiente dotado de grande variedade de equipamento elétrico pode gerar um acidente, não é verdade? Está demonstrando que acidentes em uma UAN têm causa conhecida e podem ser prevenidos. As causas são condições inseguras, equipamento defeituoso, iluminação inadequada, falta de equipamento de proteção individual adequado, atos inseguros, negligência, excesso de confiança, falta de supervisão,
Sim, verdade, falta de supervisão e indiferença à segurança. Mas o que acontece, nobre profissionais, nobres gestores? Se nós trabalharmos a supervisão, tudo isso poderá ser reparado. Entendeu? Mas para isso falta um comprometimento do profissional de nutrição no que se refere à produção. É acompanhar, não é ficar trancado numa sala vendo coisas que, sei lá, a produção requer uma atenção constante. E isso é um dos pontos que eu vou abordar com vocês no nosso próximo encontro. Os EPIs são dispositivos de uso pessoal destinado a preservar a incomodidade do empregado, ou seja, no intuito de preservar a vida, o rendimento, a qualidade. Quando do desempenho de suas funções, todo equipamento individual deverá ser registrado no Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho. E é uso obrigatório. É um dos nossos pontos que vamos discutir no que se refere à qualidade do serviço, ok? Uso de EPIs. Porque eu trouxe alguns pontos a discutirmos aqui. Eu posso classificar como EPIs: uniforme, calçados em bota, luvas, máscara, saco para a câmara frigorífica, aventais. Isso é EPIs. Ah, tá. Rápido aqui. Professor, mas o equipamento de uso coletivo? Isso é diferente. Eu me refiro a vocês. O uso do EPI, ele é obrigatório para a segurança do paciente. E o não uso, o não cumprimento das ordens estabelecidas está sujeito a punições. Ok? Não é que você vai agora sair dando advertência nos colaboradores. É mostrar a necessidade que eles precisam ter do uso do EPI. O EPI salva vidas. Ok? Vamos lá. Planejamento de refeições. O que está relacionado no planejamento de refeições? Elaboração dos cardápios, previsão de gêneros alimentícios. Isso é fundamental. Para mim, elaboração dos cardápios, a primeira coisa que eu devo levar em consideração é a minha proteína. Quanto mais caro for a minha proteína, quanto mais sofisticada for a minha proteína, maior será o custo do meu cardápio. E a minha previsão e provisão do gênero alimentício. Eu não posso colocar no meu cardápio aquilo que não está na minha despensa. Eu não posso colocar para amanhã no meu cardápio aquilo que ainda vai chegar. É preciso ter no meu estoque. Um estoque mínimo, porém de segurança, para poder meu cardápio ser feito, elaborado, distribuído. Ok? Na elaboração do cardápio, nós temos que levar em consideração o que nos falou Pedro Escudeiro. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Claro, e levando em consideração a cultura e hábito alimentar do cliente que eu sirvo. Falar dessas 4 leis não é necessário, uma vez que vocês possuem um grande conhecimento. Ok? No que se refere também ao planejamento de cardápio, é necessário saber saber constituir da nutrição, a sua valorização nutricional, as variáveis como entrega, na verdade, avarias, safra. Vai refletir no cardápio bem elaborado e a satisfação do cliente, na verdade. Não adianta eu colocar aquilo que o meu paciente não tem contato. Por exemplo, para o nosso maranhense, eu vou colocar um soufflé de chuchu. Eu não vou colocar vou dizer aqui para vocês, um assado avianense, sabe? Que é aquele assado feito com carne moída. Infelizmente, isso não é comum no nosso paciente comer. Eu sei que tem colegas nossos que servem com frequência soufflé, mas eu digo com experiência própria, por supervisão, vai pro lixo, como um creme de milho. Não é comum do nosso paciente comer creme de milho.
Mas tem colega nosso que insiste em colocar creme de milho para funcionário e paciente, porque vai pro lixo, entendeu? Sim, depois eu falo isso sobre o custo de cardápio. O que nós temos que fatores a considerar na elaboração do nosso cardápio? Caracterização da clientela, número de refeições, disponibilidade do alimento, aspecto financeiro e sazonalidade, padrão do cardápio, higiene alimentar, higiene e hábito alimentar, o hábito alimentar da população e o higiene. E continua. Número de funcionário, equipamento e área física disponível, adequação ao clima, digestibilidade, consistência, equilíbrio de cores, repetição do alimento em diferentes preparações. É tão sério quando se fala a cores, porque eu já vi de experiência própria. Um dia estava lá no cardápio: arroz branco, feijão branco, salada de repolho, era arroz branco, arroz branco, filé de frango grelhado, feijão branco com salada de repolho e a sobremesa era banana. Meu Deus, quando eu olhei aquilo, eu digo, não acredito. Se você olhar, você tem que visualizar o prato montado. Claro, tem que haver uma diferença, tem que haver uma quebra nesse padrão muito branco, muito claro. Entenderam? É só para a gente ter noção do que a gente faz. Então, definição da per capita para a qualidade do serviço, não é verdade? O meu equilíbrio do cardápio, se a minha proteína do almoço foi um pouco mais caro, foi um pouco mais elaborado, então o meu jantar tem que ser uma proteína mais simples, de um preço mais acessível, sabe? Para não onerar muito o cardápio. Se eu servir proteína no almoço, se eu servir proteína vermelha no almoço, eu não tenho necessidade de fornecer uma proteína vermelha também no jantar. Há uma quebra. Bota uma proteína branca, uma coisa mais simples, entendeu? Para ver se equilibra aí no cardápio. Uma orientação na previsão de compras e requisições. Eu tenho que ver as minhas previsões de recebimento, de chegada, se o meu fornecedor ele cumpre com a minha forma de entrega, se o que faltou, se o que ele não vai poder me oferecer, me ofertar, ele vai me ligar para falar, porque eu não posso colocar no cardápio, não houve entrega e eu não tirar, não é verdade? Educação dos funcionários de serviços comerciais, educação contínua dos funcionários, independente dos funcionários externos, como os demais profissionais, mas dentro da minha dentro da minha cozinha, tem que haver uma educação continuada, um diálogo diário, um DDS, um diálogo diário com meus colaboradores, todos os diário, um diálogo diário, semanal. Então, toda semana tem que ter um diálogo, um bate-papo, um incentivo, um parabéns, um obrigado, eu conto com vocês é o diferencial na unidade. Tudo isso eleva a qualidade de serviço. Entendeu? Um manual de definições per capita. Porque o que acontece? Dependendo com quem produz, quem corta, eu fiz uma previsão de uma média de 180 gramas, né? 180 gramas de proteína por pessoa. Agora, quem corta não levou em consideração a isso, cortou mais. Então, a previsão minha era de 60 quilos, exemplo, 60 quilos de carne, de bifes, para uma média de, vamos lá, de 200 pessoas, e a minha carne não deu porque o corte foi feito errado, os bifes muito grossos, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ok? E tem sido utilizado para determinadas preparações individuais, meu amaciador, meu fatiador, meu descascador. Então, assim, tem coisas que eu tenho que levar em consideração nessa preparação do meu cardápio, da minha per capita e na matéria final ser oferecida. Observações importantes para a obtenção e melhoria do lucro. Eu digo lucro mesmo, lucro da empresa, porque nós vamos ser cobrados disso, gestores, nutricionistas, nós vamos ser cobrados da lucratividade. Controle do número de refeições servidas, controlar o número de refeições servidas, se for elaborado. Por exemplo, minha previsão. A direção me orientou
me fez uma estimativa de 200 refeições, eu tenho que ter uma margem de segurança muito acentuada para não haver sobras. Viu? Muito bem. Controlar as sobras para aliviar a aceitação do cardápio, correção do porcionamento, correção da per capita e planejamento de refeições. Eu não posso trabalhar com uma margem muito grande para gerar sobras. Sem dizer que essas sobras indigestas não são aproveitadas. Entenderam? Então, eu tenho que controlar o número de refeições servidas e controlar o pré-preparo, o preparo e a distribuição, que isso é fundamental. Porque eu tenho um custo. Eu tenho um custo de matéria-prima, de descartável, de material de limpeza, material de expediente, salário, depreciação dos equipamentos. Eu tenho meus custos indiretos, são tudo com água, energia, telefone. Eu tenho meus custos fixos, mão de obra, contrato de manutenção, e etc. Custo variável, higiene alimentícia, material de limpeza. Muita coisa que vai interferir. Eu tenho fatores intervenientes, que é política de compra, o armazenamento dos insumos, controle do processo durante o preparo de distribuição, qualificação da mão de obra. Isso é fator interveniente. Porque muitas vezes, vamos lá, preparação de um arroz. Arroz não, macarrão. Quando o colaborador não tem domínio, se ele não sabe preparar o macarrão, por exemplo, eu liberei 15 quilos de macarrão para minha produção. O cozinheiro pegou lá uma panela imensa, colocou água, sal, óleo, não esperou a água entrar em estado de ebulição, jogou todo o material, a água ainda fria, esse macarrão vai empapar, esse macarrão vai para o lixo. Então, a falta de domínio desse meu colaborador vai me gerar um gasto muito alto. Por quê? Terei que desprezar esse macarrão, porque o tempo de cocção foi curto, a temperatura da água estava errada, esse alimento não sofreu a cocção correta, não chegou ao seu ponto correto, vai ser desprezado, eu tenho que dispensar novo macarrão, que não estava na minha previsão, esse erro. Deu para entender como uma coisa vai subindo, vai uma bola de neve, né? Vai mexendo com os outros custos. Então, o que acontece? Na autogestão, a empresa carrega-se de providenciar instalações, equipamento, contratar, treinar, adquirir matéria-prima, gerir o processo. Então, isso é o que acontece. O meu hospital, né, por exemplo, uma autogestão aqui, a UFMA. A UFMA tem a própria cozinha. É terceirizada, Jesus? Não, eu creio que não. Se tiver, por favor, me corrijam. Então, o que acontece? A empresa, ela tem o hospital é ela que gera. Pronto, o hospital, vamos esquecer a UFMA. Vamos falar aqui do hospital São Domingos, exemplo. São Domingos, português, onde eles mesmos têm suas próprias cozinhas. Eles fazem a aquisição, né, a UAN prepara o alimento e fornece para os seus pacientes. Terceirização não, é no caso do Estado, o governo. Terceirizou a cozinha. Eles ficam responsáveis de tudo. Entendeu? A terceirizada, pelo contrato geral, só não pagam água e luz. Mas aquisição de gênero, pagamento de salário, tudo é por conta da terceirizada. Então, a autogestão, o hospital gerencia a sua própria unidade. Terceirização, o hospital terceirizou a sua cozinha, ok? Então, setores específicos do setor da UAN, nós temos a sala de enteral, nós temos o lactário e o banco de leite. Eu trouxe isso, nós vamos estar encerrando, eu trouxe isso porque é necessário. Porque também, mesmo trabalhando dentro da nutrição, nós vamos nos deparar também com a dispensação de materiais para enteral. Vamos também nos deparar com a dispensação de material para o lactário. E assim também com materiais para o banco de leite. Então, aqui só para o nosso conhecimento, tem local que a enteral fica diretamente com a clínica, o lactário fica, eu me refiro à maternidade, o lactário fica diretamente ligado com a clínica. O banco de leite também diretamente com a clínica. Mas tem uma não, que ela gerencia todos esses 3 setores. Então, a sala de enteral tem uma lei que regulamenta a existência dela.
a sala de enteral é exclusivo para o preparo, invase e armazenamento de fórmulas interais, ok? Preparo. Assim, vamos fazer aqui uma ressalva. Nem se utiliza mais, eu botei aqui, mas porque local que ainda se trabalha com integral, não industrializada, não fechada, entendeu? Ainda trabalha de solve pós, umas outras formas de integral. Mas bem que isso está sendo descartado, né? Eu creio que 99% dos hospitais não trabalham mais com sistema aberto, tudo é sistema fechado, ok? Mesmo sendo um sistema fechado, a sala de integral, ela é responsável para fazer a higienização, fazer a identificação e dispensar essas interais. Sistema fechado. Sistema aberto, vai ser necessário liquidificador, utensílio com medidor, enfim, todo o material necessário para a produção dessa integral sistema aberto. Eu creio, fico aqui, eu estou falando com certeza minha, que hoje 99% dos hospitais usam sistema fechado, que é muito mais seguro, ok? Então, o que acontece? Tem uma portaria que regulamenta, ok? A existência da sala de integral, e também tem uma resolução, que é a RDC 63, que diz o que é necessário e como são os padrões utilizados dentro da sala de integral. Só para o nosso conhecimento, ok? O lactário é um local disponível, especializado para preparações de fórmulas infantis, ok? Ele é localizado preferencialmente próximo ao berçário e à nutrição, ok? Contém sala de limpeza, sala de preparo, antessala, sala de supervisão. Então, assim, o lactário, que eu já tive o privilégio de trabalhar em um lactário, é um local também muito desafiador, com mínimo cuidado de higiene, porque, afinal de contas, nós iríamos manipular essas formas lácteas, né? E destinar a um público muito frágil. Então, higiene total, exclusiva. Erros no lactário não tem volta. Ok? É inaceitável erros, assim como demais outros setores. Ok? Banco de leite também, normalmente quem trabalha com esse banco de leite é a enfermagem, mas a nutrição tem a sua parceria, que vai explicar como é a forma de coleta do leite, o armazenamento, a pasteurização, né? Então, assim, o nutricionista que trabalha no banco de leite, ele também tem esse trabalho muito importante, que é a conscientização da sua forma de ordenha, né, de retirada, de coleta, a sua forma de armazenamento, a sua forma de aquecimento, a sua forma de distribuição do leite. Então, é muito importante. E, por fim, esse foi o nosso momento. E agora vamos abrir para as nossas considerações. Tem muitas. Eu espero agora a participação de todos. Ficaram caladinhos. Mas eu quero agora a participação de todos. E vocês vão receber estrelinhas. Sim, vão receber estrelinhas pela participação de vocês. Estou tentando aqui fechar, parar minha tela. Eu estava tentando aqui fechar a tela, porque era muita mensagem. Vamos lá? Vamos lá a pergunta. Ah, pensei que não tivesse aparecendo a minha apresentação, que eu ia... Eu digo, não creio, que não... Vamos lá, com as perguntas. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, Larissa. Ótimo, Larissa. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né?
é mais um acréscimo. Na verdade, Diga. conversar um pouco com relação a isso. O professor comentou muito a respeito dos pacientes, que muitas das vezes eles não aceitam, né, a dieta, e, assim, para nutricionista que é recém-formado, às vezes é um pouco complicado com relação a isso, a gente não sabe como agir, né, a gente não sabe o que fazer em alguns casos. E aí vem a grande questão da gente se lembrar, né, das leis, né, que são muito importantes, princípios para uma Muito. boa alimentação saudável, Sim. e entender, né, da quantidade, qualidade, harmonia, adequação, tudo Harmonia, isso. adequação, sim, sim. Exatamente, é muito importante, né? E, além disso, da importância do prato do paciente ser bem posto, né? Ser bem elaborado, ser bem Uhum. colocado, né? Porque imagina só, o paciente já está há tanto tempo hospitalizado em alguns casos, né? Já tem toda aquela questão de estar no hospital e a gente sabe que o paciente quer ir embora, não quer ficar ali, né? E muitas vezes existem alguns casos também de pacientes que ficam meio que depressivos. Então, a alimentação em si, por ser um prazer, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, fazer uma dieta bem elaborada, um prato bem elaborado, para também deixar esse paciente mais feliz, né? Ter pelo menos esse prazer de ver um prato bem feito e pensar que, olha só, o nutricionista pensou em mim, né? Elaborou um prato bem organizado, né? E tudo mais. Então, aí vem o nosso papel também como nutricionista de dar esse prazer para os pacientes, né? E para eles se Sim. sentirem bem, né? Nesses casos. Né? Eu acho isso muito importante, porque às vezes não é só programar uma dieta, é programar a dieta pensando no paciente, né? No bem-estar do paciente. É isso. Isso é verdade. Só contribuindo com a Larissa, né? Larissa, isso. Larissa Mendes. Já botei aqui, olha quem está participando